boa tarde a todos. Embora eu também seja pequena, eu prefiro ficar aqui, senão é capaz de eu ficar atrás do computador ali. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas que me antecederam e dizer que é uma honra e uma responsabilidade muito grande para mim ser a última a falar, né, num evento como esse, depois de tantas apresentações muito intrigantes aqui. E gostaria também de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, tanto à coordenadoria do mestrado profissional, né, representada pelo professor Mário, quanto aos professores e os profissionais que, de alguma forma, contribuíram para a seleção do meu trabalho, e especialmente a professora Daniela Gabay, minha orientadora, que foi essencial, assim, tanto no desenvolvimento do tema quanto no apoio nas angústias, né, que são bem comuns, né, no caminho trilhado, né, para a realização desse tipo de trabalho. Bom, passando então agora a falar propriamente do trabalho, o título da minha dissertação é Cláusulas Arbitrais Patológicas e os cuidados na redação da cláusula compromissória. Para quem não é muito habituado à arbitragem, né, a cláusula compromissória ela é, né, de forma bastante simples, o pacto celebrado entre as partes, geralmente no próprio contrato, determinando que os eventuais e futuros litígios, né, que sejam decorrentes ou relacionados ao contrato, eles sejam resolvidos por árbitros e não pelo juiz togado. E aí, qual que foi o problema, né, que eu me propus a resolver nesse trabalho? Quais seriam os cuidados que se deve ter para a elaboração de uma cláusula compromissória que seja completa e eficaz e que assegure às partes a instauração imediata e o regular prosseguimento da arbitragem? E por que, né, a escolha desse trabalho? Eu sou advogada da área de contencioso civil e arbitragem há 12 anos, e o que eu percebi, né, ao longo da minha carreira, tanto por meio dos casos práticos com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, quanto com os estudos em arbitragem, é que embora, né, a arbitragem seja cada vez mais frequente, as partes e os advogados eles têm negligenciado a redação da cláusula compromissória e, não raras vezes, né, o mecanismo de solução de controvérsias, né, dentro do qual estaria prevista a arbitragem, ele é deixado para ser discutido na última hora. Assim. Então, né, quando todas as questões cruciais do contrato elas já foram discutidas, já deu muito pano para manga, então as partes muitas vezes não querem retornar às discussões e entendem que a cláusula de solução de controvérsias é meramente eventual, então ela não necessariamente precisa ser tratada com a mesma dedicação, né? E outra razão, né, que eu acho, né, dessa negligência ou, enfim, desse pouco cuidado, é que grande parte dos contratos que prevêem cláusula compromissória, os contratos são, né, obviamente, negociados por advogados que não têm tanta vivência, né, tanta familiaridade com o contencioso. Então, em razão disso, né, esses mesmos advogados acabam celebrando cláusulas sem o conhecimento necessário, né, tanto das formalidades quanto dos possíveis problemas que surgiriam, né, de uma cláusula mal redigida. No entanto, assim, como a escolha, né, da arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias deve ser inequívoca, né, uma vez que ela representa a renúncia à jurisdição estatal, uma vez não redigida da forma correta, né, ela acaba trazendo ambiguidades ou incompletudes e contradições que fazem com que as partes não tenham a possibilidade de, por conta própria, instaurar diretamente a arbitragem e precisem recorrer ao Poder Judiciário, o que acaba instaurando um contencioso parasita que é totalmente contrário à intenção das partes, né, de afastar o Poder Judiciário da solução do litígio. Então, em razão disso, né, o que eu me propus a fazer nesse trabalho foi, né, de forma bastante resumida, identificar, né, e coletar na revisão bibliográfica e de jurisprudência as principais patologias das cláusulas compromissórias e, a partir daí, oferecer um guia de melhores práticas com recomendações, né, nos diversos elementos que a cláusula pode prever para que ela seja o mais completa e eficaz possível. E aí, qual seria, então, né,
ainda justificando, né, a escolha do tema, qual seria a importância, né, da convenção arbitral e do cuidado na redação da cláusula compromissória. A cláusula compromissória, né, o mecanismo de solução de controvérsias, ele ou pelo menos deveria ser, né, uma decisão estratégica das partes, uma vez que ele tem por função, né, e ele tem um valor econômico que é levado em consideração pelas partes ao celebrar o contrato, né? Então, uma vez que as partes adotam cláusula compromissória, certamente essa cláusula influiu na decisão de celebrar o contrato, e é importante que ela seja eficaz de tal modo que, no momento em que surgir do litígio, esse valor econômico que foi atribuído a ela, ele seja correspondido, né? Então, por isso é tão importante que haja o devido cuidado para que a cláusula seja eficaz. E aí, ao analisar, né, as cláusulas arbitrais patológicas em si, eu parti de um estudo que foi pioneiro, de Frederick Eismann, de 1974, em que ele analisou, né, a partir da vivência que ele tinha na CCI, ele identificou, né, 4 funções que seriam essenciais à cláusula compromissória, que seriam cumulativas, e sem as quais ela seria patológica e, portanto, não permitiria, né, a instauração da arbitragem de modo efetivo. Então, a primeira dessas funções, né, seria a produção de efeitos obrigatórios para as partes, então a cláusula tem que ser mandatória. Em segundo lugar, a cláusula tem que excluir a intervenção do poder estatal, pelo menos até a sentença arbitral. Em terceiro lugar, ela tem que atribuir poderes, né, jurisdição aos árbitros. E, em quarto lugar, ela tem que oferecer condições de eficácia e celeridade para a instauração da arbitragem. E aí, dentre as diversas cláusulas que eu tive a oportunidade de analisar durante o trabalho, eu verifiquei que, de fato, alguma ou mais, né, das funções preconizadas por Eismann realmente não estavam presentes naquele caso, né? E, como exemplo, né, só a título ilustrativo, uma cláusula vazia, que é a cláusula que não prevê o mecanismo de nomeação de árbitros, né? Ela prevê, né, em linhas gerais, que eventuais litígios serão resolvidos por meio de arbitragem. Uma cláusula assim redigida, ela produz efeitos obrigatórios entre as partes, né, porque as partes, de fato, previram a arbitragem e a exclusão, né, do poder judiciário. Ela atribui poder aos árbitros, né, então, uma vez prevista a arbitragem, são árbitros que vão decidir, mas, ao mesmo tempo, ela não exclui totalmente, né, a necessidade de recurso ao poder judiciário, uma vez que, sem a colaboração da outra parte, ou sem, né, um juiz determinando, né, o início da arbitragem, não é possível a parte instaurar e nomear árbitros por conta própria. E, obviamente, em razão disso também, as condições de eficiência e celeridade não são atendidas. Bom, após, né, avaliar então as cláusulas arbitrais patológicas, eu fiz uma análise, né, do tratamento jurídico do direito brasileiro, as cláusulas patológicas, as sanáveis e as não sanáveis, mas eu acho que, em razão, né, do tempo curto e de não ser o objeto central do meu trabalho, acho que a gente pode pular essa parte para passar direto para o que né, para o que foi aquilo a que eu me propus a fazer, né, no trabalho, que foi a apresentação de um guia, né, com recomendações práticas a partir dos diversos elementos que podem estar previstos na cláusula. Obviamente, né, como todo guia de caráter geral, ele não pode ser aplicado pura e simplesmente, né? As partes e os advogados, eles têm que avaliar as especificidades dos respectivos negócios, né? E as necessidades do caso concreto, para, então, se for o caso, adotar ou não alguma recomendação ou outra, né? Então, por exemplo, as recomendações relacionadas à sede da arbitragem, em arbitragens domésticas, ela perde importância, né? Bom, então, acho que, passando diretamente para as recomendações, eu acho que, né, como até para deixar a coisa mais dinâmica, assim, eu vou
falar de um ou outro ponto, assim, e todas as recomendações elas estão no trabalho, né? Se for de interesse de alguém, é facilmente encontrado. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a escolha da arbitragem institucional ou ad hoc, né? É importante que as partes, né, antes, ao decidirem, né, a escolher a arbitragem, né, para a solução das controvérsias decorrentes do contrato, se elas decidam que se a arbitragem vai ser administrada por uma instituição arbitral ou se ela vai ser ad hoc. Essa é uma decisão muito relevante, porque ela acaba influenciando outras escolhas que são também estratégicas do contrato, né? No caso de... a depender do caso, costuma ser preferível a arbitragem institucional, uma vez que ela traz facilidades de organização, né, facilidades práticas, geralmente há um custo que compensa, né, essas facilidades. É importante que seja indicada uma instituição reconhecida e experiente em arbitragem, porque muitas instituições têm sido criadas não necessariamente com idoneidade reconhecida, né? Então, é importante que as partes estejam atentas para, no fundo, não serem enganadas, né, por instituições que se dizem que vão resolver o litígio, mas, no fundo, vão produzir uma decisão que não vai ser exequível posteriormente. No caso de adoção, né, da arbitragem institucional, adotar a cláusula modelo daquela instituição, ainda que apenas como um ponto de princípio, né, para depois analisar as especificidades do caso concreto. E, nos casos de arbitragem ad hoc, evitar o máximo possível lacunas para deixar, né, poucas decisões a cargo dos árbitros. Em relação ao objeto da arbitragem, né, ou seja, os litígios que vão ser submetidos à arbitragem, é importante que a redação seja o mais abrangente possível, exatamente para que, no momento do surgimento do litígio, as partes não tenham dúvidas quanto a se aquela controvérsia é ou não arbitrável, né, e isso precisar acabar caindo no judiciário para ser decidido, né? Então, uma fórmula que é recomendável, né, por ser simples e ser abrangente, que será objeto de arbitragem, os litígios decorrentes ou relacionados ao contrato. Então, não só aquilo que decorra, de fato, do contrato, mas que seja ele relacionado. Então, por exemplo, uma indenização, né, demandas que tratem de responsabilidade civil decorrentes do contrato. Em relação à sede da arbitragem, considerando que o local da sede ele é importante para definir tanto a lei processual aplicável quanto o juiz, que vai ser competente para as eventuais demandas conexas, é importante que as partes escolham locais que sejam os chamados arbitration friendly places, que são locais que tenham uma lei de arbitragem eficaz e em vigor, e que o Poder Judiciário seja amigável, assim, então, ele seja favorável à arbitragem em linhas gerais. Além disso, é importante também que as partes verifiquem, né, se a localização geográfica vai ser razoável, considerando os custos e o tempo necessário para eventuais deslocamentos, né? Então, considerando a localização geográfica das próprias partes, dos advogados e dos árbitros escolhidos também. Eu acho que é isso. Teriam mais vários elementos, mas acho que não prejudica a conclusão geral, que, no fundo, que o que eu procurei fazer foi indicar recomendações que possam ser úteis, né, para os advogados e demais operadores do direito que lidam com a arbitragem. É isso. Obrigada.